Fala moçada! Hoje eu vou continuar falando de nomes de álbuns de bandas de rock com trocadilhos, enfim, porque o vídeo da semana passada o pessoal gostou muito e sugeriu mais outros nomes. Então eu fui pesquisar mais outras coisas e a gente vai falar de mais 10 bandas com nomes de álbuns que tem trocadilhos bem legais, seja da parte fonética, como seja o nome que envolva a imagem, pode ser um paradoxo, tem um álbum que tem até um acróstico. O que é acróstico? Você vai ver como é que é, a gente vai chegar lá. O primeiro álbum, e dessa vez eu não fiz em ordem cronológica, tá em qualquer ordem, o lance e as bandas são importantes, mas eu vou começar com uma das bandas mais famosas de todos os tempos, que tem essa música aqui, ó. Shaking a baby now, shaking a baby. De que eu tô falando? De Beatles, do primeiro álbum deles, que é Please Please Me. Qual que é o trocadilho? Pra falar a verdade, trocadilho nenhum. O lance que talvez se você não conhece muito, assim, você pode achar que, nossa, mas please é por favor, até por favor, me faça um favor. Não, porque o lance é que falta uma vírgulazinha entre a palavra please e a segunda, porque fica please, please me. Please também é um verbo que significa agradar. Então o nome do álbum, na verdade, é por favor, me agrade. Por favor, me faça um carinho, me faça um agrado, me faz um chamego, porque shake it up, baby, now. Esse álbum é de 1963 e marcou a estreia dos Beatles no cenário da música e depois a música nunca mais foi a mesma, porque os Beatles são os Beatles. Próximo! Eu falei de um álbum deles, só um minutinho. Eu falei de um álbum deles semana passada. E tem outro aqui, né? Eu estou falando de ninguém menos do que Van Halen, do álbum, olha só, OU812. Tipo, o que quer dizer isso aí? Quando você fala OU e o número 812, a pronúncia fica assim, OU812, OU812, que ao pé da letra fica assim, oh, você também comeu uma? Comeu uma o quê? Na contracapa do disco, os caras estão assim com a mão, ó. E aí você também comeu uma e pizza, vai saber o que que é, né? Uma das músicas desse disco é aquela How do I know when it's love? I can't tell you wanna last forever. Com essa música aí? Oh, how does it feel when it's love? It's a something you feel together when it's love. Oh, you 812? Seja lá o que for. Também falei da próxima banda aqui na semana passada. A banda é o Bon Jovi. E o álbum chama This Left Feels Right. É uma coletânea de várias músicas famosas, não tem nenhuma música inédita, mas tem arranjos diferentes. Então você tem várias músicas, você tem a, né, de novo. Um amigo meu falou que eu tinha tocado isso aqui errado, não sei, depois ele me corrige. E qual que é o lance do nome? Left é esquerda, right é direita, certo? Só que a palavra right também é assim, legal. Se eu vou te perguntar, você tá legal? Eu pergunto pra você, is everything alright? E geralmente quando você fala assim, this thing just went left, assim, foi pra esquerda, você deu errado, porque ir pra esquerda quer dizer dar errado. Então você pode pensar que assim, que deu errado, se sente bem, se sente correto. E já fica um paradoxo nos próprios termos, né? This left feels right. Próximo, do nosso grande Ozzy Osbourne. O álbum que eu vou falar chama-se Osmosis. Só que ele colocou OZZ de Ozzy. Então fica uma brincadeira do nome dele, Ozzy, com esse fenômeno químico biológico, osmosis. Uma das músicas que tocou bastante na rádio é Perry Mason. E Perry Mason é um personagem de livros, de também quadrinhos, da século XX. Eu não vou saber direito a década, acho que era década de 50, 60. Era um detetive particular bem famoso, resolvia os casos e virou um personagem. Então tá aí na música do Ozzy, Perry Mason, do álbum Osmosis. Tudo bem por enquanto? Tá gostando? Próximo! Outra banda espetacular. Durou pouquíssimo tempo. Eu acho que a banda não durou 10 anos, Marcelo. Mas também mudou o mercado, mudou o landscape da música.
The Police, conhece, né? Os caras mudaram a cara da música por trazer esse lance mais reggae, mais ska pro rock. O disco em questão é de 1980, é o terceiro disco de estúdio The Police e se chama Zenyatta Mondatta. Sabe o que quer dizer isso? Nada. Eles inventaram as palavras, não quer dizer absolutamente nada. Então assim, o que quer dizer Zenyatta? É o Zenith, porque você pode falar com Zenith, né? Zenith é o auge de alguma coisa. Mondatta quer dizer do mundo, juntou meio italiano, então será que é o ápice do mundo? Não, os caras brincaram com as palavras, inventaram palavras, assim como a marca que você conhece bem, Marcelo, que é Kodak. Sabe o que quer dizer Kodak? Nada. Se vamos pensar numa marca que tem um nome forte, Kodak é um nome forte, mas não quer dizer absolutamente nada, foi uma palavra inventada. Zenyatta Mondatta, nada, beleza? Uma das músicas bem legais desse álbum é aquela Don't Stand So Close To Me, que conta a história de um professor que fala para umas alunas bonitas, assim, uma aluna bacana que fala assim, ó, não fica muito perto de mim porque você é muito bonita, eu posso não resistir. Don't stand so close to me. Próximo, banda mega influente no cenário. Só pra começar a música, né? So you think you can tell heaven from hell, blue sky the pain. Eu tô falando do álbum do Pink Floyd, A Collection of Great Dance Songs. É uma coletânea do Pink Floyd lançada em 1981. Mas A Collection of Great Dance Songs, uma coleção de grandes músicas para dançar. O que tem de errado no nome? Nada. Acontece que, olha a capa. É um casal que está abraçado querendo dançar, mas está amarrado de tudo quanto é lado, porque não é para dançar. Então você tem um contraponto, uma antítese aí no nome. Então não é bem um trocadilho, mas é um paradoxo bem legal de ser observado. Próxima banda! Chegamos agora em um heavy metal. Iron Maiden, do álbum de 1981. Primeiro disco ao vivo da banda, ainda com o vocalista Paul Dayano, se chama Made in Japan. Eu lembro que na minha época a gente falava que era Made in Japan. Eles usam o nome da banda Maiden e colocam só Japan. E o que você escuta quando você fala Made in Japan? Made in Japan, ou seja, feito no Japão. É bem legal também. Próximo, outra banda que eu gosto demais e passei a gostar muito mais quando o fantástico, absurdo, de outro mundo, guitarrista Steve Morse passou a integrá-la. Estou falando do Deep Purple e do álbum de 1996 que se chama Perpendicular. Aí você fala, mas Perpendicular? Não, pera aí. Tem duas coisas interessantes. Primeiro que não está escrito Perpendicular, está escrito Perp. Eles misturaram a palavra Purple, pegou Per de Purple e colocaram Pendicular de Perpendicular. Então é só uma troquinha aí do nome com o som. Tá, mas olha a capa. O que fica quando, depende da situação, fica perpendicular ao corpo do homem? Tá, não precisa responder. Pela capa você consegue ver do que eles estavam falando. É um trabalho muito legal de arte entre o nome e mais o desenho, a arte que traz na capa. Certo? Vamos aqui agora para o nosso nono. É um álbum que é como tido dos mais importantes dessa banda, Physical Graffiti, do Led Zeppelin. O que tem nessa capa... Você vê, tem um monte de janela e tal. É um acróstico. Eu quis trazer por causa disso. Acróstico é uma figura de linguagem onde as primeiras letras, ou pode ser as últimas, mas geralmente as primeiras letras de uma estrofe formam outra palavra quando lidas na vertical. Então lá do lado esquerdo você pode ler pig, que quer dizer porco. Então eles podem estar sempre, sei lá, se revoltando contra o sistema, qualquer coisa, mas tem muita brincadeira ali também de texto e visual que vale a pena dar uma olhada. E também tem as músicas tipo Cashmere, não vou saber, de novo, guitarristas, me perdoem, tá? Mas tipo assim, né? E esse álbum é de 1975. Eles estavam assim se colocando como uma das maiores bandas do mundo. É um álbum duplo. E naquela época só uma banda muito bem estabelecida poderia se dar o luxo de gravar um álbum
que viessem 2 porque era mais caro. Eu acho que gravaram em 4 estúdios diferentes, tipo cada lado num estúdio, umas coisas muito malucas. E por último, last but not least, o álbum da banda canadense Rush, que este ano, 2021, completa 40 anos do seu lançamento. E eu estava lá na turnê, que na época eram só 30 anos. Veja isso, hein? O disco é o Moving Pictures. Se você observar a capa, você tem, olhando a capa de frente, do seu lado esquerdo, uma galera carregando os quadros. Ou seja, estão movendo as pinturas. Moving Pictures. Só que do lado direito tem um povo chorando por olhar aquelas pinturas. Você fala assim, são umas pinturas, umas imagens tocantes, comoventes, porque moving também é comovente. Então o pessoal tá, olha que brincadeira legal, moving pictures, transportando os quadros, e o pessoal tá chorando porque the pictures are moving. As pinturas são comoventes. Você tem as músicas do tipo Tom Sawyer, né? Tá. Você também tem não vou lembrar agora, mas Tom Sawyer, Limelight, YYZ, você não fala YYZ, esse disco é uma obra-prima. Então ficou aí, galera, mais 10 discos para hoje com capas assim extraordinárias, aliás, bandas extraordinárias. Se você gostou, deixa aqui seus comentários, envia para os amigos. Se não gostou, não deixa nenhum comentário, envia para os seus inimigos. Mas vamos trazer gente aqui para os canais. Se inscreve no meu canal aqui do YouTube, me segue aqui no Instagram. Eu vou deixar, como sempre, na minha playlist de Spotify, músicas de todas as bandas que eu estou falando aqui, músicas das bandas que eu estou usando para dar as aulas de gramática, e depois vai ter mais. Valeu, moçada, fui!